Então nós vamos ver, como eu comecei dizendo, que é esse povo que vai pedir para Jesus um outro sinal. É o povo que viu a multiplicação dos pães e dos peixes, que vai pedir para o Senhor ainda um novo sinal para crer. Né? E o tempo passa e nós continuamos na mesma. Quantas vezes ainda nós não ouvimos pessoas dizerem assim: Senhor, me dá um sinal. Senhor, eu quero que o Senhor me dê um sinal para que eu acredite. Eu quero que o Senhor me dê um sinal para que eu vá, para que eu venha, para que eu volte, para que, né? Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um sinal para saber se eu tenho que me confessar. É as coisas mais absurdas que eu ouvi, né? Eu preciso que o Senhor me dê um sinal para saber se eu tenho que rezar mais. Eu preciso de um sinal para saber se eu tenho que ir mais vezes à missa. É umas coisas absurdas que a gente ouve. Até para se converter, o pessoal quer um sinal para ser mais de Deus. Eu quero que o Senhor me mande um sinal para que eu largue de certas atitudes que eu tenho hoje. Se é o Senhor que está falando, viu? Nós ainda precisamos, nós vemos os sinais e prodígios das mãos do Senhor e nós ainda estamos querendo sinal. Mas o que eu queria falar para você hoje é colocar isso de uma forma contrária. E eu sempre costumo dizer que o Senhor já fez tudo para a nossa salvação. Ele já disse aqui nessa passagem: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Essas são as obras de Deus, que creiais em mim. Mas eu quero colocar o contrário, essa pergunta que eles fizeram: dá-nos um sinal. Porque para mim nunca Jesus pediu um sinal para morrer por mim. Por acaso Jesus pediu um sinal para vocês, para morrer por vocês? Alguém aqui, Jesus falou assim: ô meu irmão, me dá um sinal aí para ver se eu vou realmente morrer por você. Me dá um sinal de fidelidade, me dá um sinal de conversão, me dá um sinal aí, Tiago, de que você vai ser meu servo, me dá um sinal de que você vai cuidar dos filhos que eu confiar o seu casamento, me dá um sinal aí que você vai realmente obedecer a palavra do Senhor para que eu possa morrer por você. Alguém teve que assinar algum contrato com Jesus? Alguém teve que ir lá e falar: Senhor, se o Senhor morrer por mim na cruz, eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Alguém fez isso? Mas ele, sem a nossa permissão, sem o nosso sinal de participação, ele morreu por nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados, sem o nosso consentimento. E com isso, nós já sabemos que ele toma a nossa liberdade da perdição. Ele toma a nossa vida do pecado e devolve para nós a liberdade. Eu fico pensando que Jesus, ele pagou por nós e não exigiu nada em troca. Na cruz ele não está falando, não disse em momento nenhum: eu estou morrendo por os pecadores, esperando que eles se voltem para mim. Não, ele simplesmente entregou e nos deu naquele momento, né? Até o soldado que transpassou. Eu até penso assim, que naquele momento, pensa comigo, naquele momento que Jesus morreu crucificado, se naquele momento Deus resolvesse fazer o julgamento e terminar e acabar com toda a história, com toda a criação, não teria ninguém condenado, somente Satanás. Porque para Satanás e para os anjos caídos não existe salvação. Eles já estão condenados. Mas naquele momento que Jesus morre na cruz, ninguém seria condenado.
Todos estão, inclusive o soldado que transpassou Jesus ali, São Longuinho, que nós conhecemos hoje, né? Longino, que era um soldado que inclusive tinha problema de cegueira, ele estava ficando cego, completamente cego. E naquele momento que o sangue e a água, né, corre do lado de Jesus, jorra sobre ele também, e a história de São Longuinho, né, São Longino, diz que ele foi curado da visão naquele momento. Pelo sangue e pela água de Jesus ele foi curado. Até mesmo ele que transpassou Jesus estaria salvo naquele momento. E ele não fez isso esperando a nossa resposta. Já dizendo, está vendo o que eu fiz por você, então agora você tem que morrer por mim. Não. Ele simplesmente morreu para que nós sejamos. Ele já pagou antecipadamente pela nossa salvação. E nós ainda queremos um sinal de Jesus hoje. Dá para pedir um sinal hoje, Glaucia? Dá para nós pararmos hoje e ainda pedir um sinal para esse Jesus que não pediu sinal nenhum para nós? Sinal nenhum que nós nos converteríamos? Sinal nenhum que nós seríamos fiéis? Esse é o sinal. Esse é o pão vivo. E ele vai dizer, viu? Não foi Moisés que deu o pão que desceu do céu. Quem deu o pão que desceu do céu foi Deus. E quantas vezes nós ainda estamos com essa mentalidade de homens, estamos embasando, estamos firmando a nossa fé em homens, em Moisés. Jesus vai dizer, não foi Moisés que deu o pão. Quem dá o pão que desce do céu é meu Pai, é Deus. Moisés, sim, um profeta, um homem de Deus, enviado para tirar o povo de Deus do Egito. Sim, um homem que acompanhou Israel, mas quem sustentou esse povo foi o próprio Deus. É uma outra coisa que nós sempre dizemos aqui. Por isso que o nosso carisma está lá em Atos 3, como lembrou nesse domingo o nosso irmão Guilherme. O nosso carisma está em Atos 3, na figura de Pedro, onde primeiro ele diz, olha para nós. E eu digo para você hoje que veio rezar esse texto conosco, olha para nós, olha para essa comunidade, olha para a cara desse meu irmão. Nós não temos nada para dar para vocês. Nós não temos nada. Como Pedro diz, nós não temos nem ouro nem prata. Mas o que nós temos é de quem entra por essa porta. Nós só temos Jesus Cristo para dar. Na realidade, nós temos tudo. Que quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Mas nós só temos Jesus Cristo para dar. Não foi Moisés. Quem dá o pão da vida é o próprio Deus, é o próprio Jesus. É o que Ele nos pede, que nós demos o pão da vida. E é interessante que a gente fala, nós não temos nada, e nós só temos o pão que o diabo amassou para dar, né? Nós só temos o pão que o diabo amassou, é o próprio Jesus Cristo. É isso que nós temos a dar, o próprio Jesus. Então que o nosso carisma, mais do que nunca, nos chame, nos fortaleça nessa caminhada, para que nós sejamos mesmo esse carisma, que não tem nada, que nós por nós mesmos não somos nada, mas nós temos tudo para dar, temos esse Jesus Cristo para dar. Amém? Vamos ficar em pé.